Caros amigos, um bom dia para todos. Bom dia. Oh, nossa, eu gostei desse bom dia. Que a paz de Jesus e o seu amor estejam conosco hoje e sempre. Não é um discurso piegas, nem mecânico, mas eu queria dizer que a alegria é minha de ser convidado para estar aqui nesse centro, rever os amigos, nesse domingo de manhã abençoado, com essa chuva carinhosa. Parabéns a todos vocês que saíram do conforto da sua cama, nesse dia talvez um pouco preguiçoso. E nós então que poderíamos estar em tantos outros lugares, aqui estamos. Espero que o conteúdo preparado possa tocar a nossa alma. E o conteúdo que vai ser explorado na manhã de hoje vai falar de um espírito que veio de um outro planeta. Vou falar de ET, de extraterrestre. Será que é de Marte, de Júpiter? Calma, muita calma nessa hora. Para que a gente não divague, para que a gente não entre em labirintos filosóficos, não saia do lugar, nós vamos pautar a nossa fala em O Livro dos Espíritos. Eu não vou contar ainda o nome do espírito que veio do outro planeta. Eu não vou contar ainda o nome do livro de onde eu retirei essa história. Eu quero ver quem adivinha. Mas voltando, para que a gente não divague, vamos ver o que está em Livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. O acervo espírita tem mais de 2.000 obras que tentam explicar o que está em um Livro dos Espíritos. E quando a gente abre o Livro dos Espíritos, na questão 55, Allan Kardec vai perguntar: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E antes de mostrar a resposta, eu faço uma outra pergunta. Quantos planetas existem nessa direção? Uns 8 bilhões de trilhões de planetas? Nessa direção tem quantos? Infinitos. E naquela direção, quantos planetas se movendo? Infinitos. Nessa direção, um pouco mais, um pouco menos, infinitos, para baixo, para a esquerda, para a direita, onde quer que a gente olhe, há infinitos planetas. Deus, sendo a inteligência suprema, será que Ele criou esses planetas para a gente de bonito? Para a gente ficar admirado e olhando, nossa, será que é isso? Será que são habitados todos os globos que se movem no espaço? Os espíritos que participaram da codificação nos respondem: sim, tem vida nos outros planetas. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que se imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles Deus criou o universo. E eu que me achava a última bolacha do pacote. Só porque dou palestra. Grandessíssima coisa. Porque o homem neste planeta está longe de ser o primeiro em inteligência, bondade. Está longe. No nosso planeta Terra. É que está gravando, né? Mas eu posso contar, não tem problema. Não tem problema. Eu assisti uma palestra uma vez no YouTube de uma outra denominação religiosa, não vou falar qual. Porque eu estava fazendo um estudo sobre Jesus, eu estava querendo me aprofundar ali na cultura hebraica, etc. Daí eu fui assistir uma palestra. Gente, que palestra maravilhosa. Quase me converti. Que palestra espírita. Olha aqui, ó, espiritismo. Que maravilha. 1 hora de palestra, eu ali admirado, aprendendo. E nos últimos 5 segundos,
No finalzinho da palestra, o palestrante. E é por isso que só existe vida no nosso planeta, porque senão Deus estaria traindo a humanidade. Uma ótima semana para todos e aplausos. Opa! Não. Foi bem até os 45 do segundo tempo. Ali não que tenha invalidado, mas não é aquilo que eu acredito. Existe sim vida em outros planetas. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Não tem nada inútil nesse universo. Nenhuma poeira cósmica inútil. Certo, a esses mundos há de ter ele dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física do nosso planeta, que possa introduzir a suposição de que ela goze o privilégio de ser habitada, com exclusão de todos os outros milhares, milhões de mundos semelhantes. Não é porque aqui tem feijão com arroz que não vai ter vida em outro planeta. Não é posição em relação ao Sol, não é por causa disso que só vai ter vida no nosso planeta. Nada. Não tem nada, nem na constituição física, nem na posição, nem no volume. Não é questão geológica, geográfica, que dá exclusividade para ter vida só no nosso planeta. Mas já que tem vida em tantos outros, já que tem vida em todos os outros, será que as nossas existências aqui na Terra se verificaram apenas e tão somente aqui na Terra? Aos que estão chegando pela primeira vez, reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita, porque como escreveu João, aquele que não nascer de novo, aquele que não mergulhar na carne de novo, aquele que não renascer de novo, não verá o reino dos céus. Isso é outra palestra, não é tema da palestra de hoje. Já tivemos outras, a vida é uma, mas nós já tivemos outras existências e teremos tantas quantas forem necessárias para chegarmos à perfeição. A pergunta é, as nossas diversas existências foram todas aqui no nosso planeta? E os espíritos superiores respondem, não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais, das mais distantes da perfeição. Nós já habitamos outros planetas. Habitaremos outros. Nesse nosso estágio, essas existências são as mais materiais, as mais imperfeitas, as mais distantes da perfeição. Então existem outros planetas que estão mais próximos da perfeição. Lembra que eu disse que o espírito que nós vamos comentar na manhã de hoje veio de um outro planeta? Veio de um planeta mais evoluído. Veio de um planeta que vibra num patamar melhor, maior, em termos de amor, em termos de caridade. Aí uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Mas tem vantagem então em voltar à Terra? Para que eu vou querer voltar para esse planeta se lá é melhor? Tem vantagem? Olha, o que os espíritos dizem. Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progrida aí como em qualquer outro planeta. O espírito que nós vamos falar na manhã de hoje voltou ao planeta Terra em missão. E já dou um spoiler, quem está achando que é Jesus, engana-se. Não estou falando de Jesus, estou falando de um outro espírito que veio de outro planeta e reencarnou no nosso. Mas se esse espírito é mais feliz em outro planeta, lá no mundo espiritual, será que o espírito não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Para que mergulhar na carne de novo? Por que passar por todas essas vicissitudes? Não é mais feliz ficando lá? E os espíritos respondem, não. Se a gente ficasse só lá,
nós iríamos estacionar e o que nós queremos é caminhar para Deus. A gente volta na matéria, a gente mergulha, nosso espírito recebe uma nova roupagem orgânica para caminhar para Deus. Parênteses. Essa frase, caminhar para Deus, ela tem me gerado reflexões grandes. Porque o que é o caminhar? Fisicamente falando, eu estou num ponto e caminho, certo? Vou caminhando. Ponto de partida, ponto de chegada. Eu caminho. E todos nós queremos caminhar para Deus. Então nós estamos nesse caminho para Deus. Então quer dizer que quando eu chegar lá, eu vou me encontrar com Deus? Quer dizer que Deus está lá? Nunca esteve aqui? O que significa esse caminhar para Deus? Deus não está lá. Nunca esteve lá. Está em todo lugar, está aqui, está no universo inteiro. Então esse caminhar para Deus não é uma questão física, é uma questão íntima, porque o reino dele está onde? Muito mais perto do que a gente imagina, está dentro de nós. Então cuidado, a felicidade não está lá. Porque o dia que eu morar no Batel, o dia que eu for para Júpiter, o dia que eu for um cidadão da galáxia de Andrômeda, chove a Láctea. Não. Tem muita gente no mundo espiritual que está numa situação ruim. Tem muita gente que está aqui numa situação boa, a questão é íntima. Então, se a gente quer ir para Deus, não adianta só ficar lá. No nosso estágio, a gente precisa ainda mergulhar na carne, certo? Esse espírito que nós estamos falando na manhã de hoje, que eu ainda não contei o nome, não tem nem como adivinhar ainda. A gente só sabe que não é Jesus. Quando eu abri o livro contando a vida desse espírito aqui na Terra, eu encontrei algumas virtudes na infância. Esse espírito, desde pequenininho, desde quando encarnou, ali no estágio da infância, já apresentou virtudes. Então eu vou apresentar aqui as virtudes que estão no capítulo desse livro, que eu ainda não contei o nome. E a primeira virtude desse espírito é saber ouvir. Essa virtude tão difícil nos dias de hoje, principalmente para quem é orador, ou pelo menos falando em mim, quando a gente fala demais, a gente tem dificuldade para ouvir. Se eu não estou concentrado na leitura, se eu não estou concentrado na prece, o meu pensamento vai para Nárnia. Hoje em dia é tela, é streaming, é redes sociais, é uma loucura. Como é difícil saber ouvir. E para que a gente não divague, não voe, não entre em labirintos filosóficos, vamos pautar essa questão do ouvir onde? Em O Livro dos Espíritos. Na questão 248, Allan Kardec pergunta: o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Quando a gente morrer, quando o nosso corpo morrer, quando a gente desencarnar, estarmos na condição de espíritos, será que a gente vai ver as coisas do mesmo modo como a gente vê aqui encarnado? Será que é igual? Em linhas gerais, dependendo da evolução nossa, a gente vai enxergar mais distintamente, depois que a nossa vista penetra onde, a vista, né, na situação do espírito penetra, onde a nossa aqui na matéria não penetra, nada obscurece. A gente, lá na condição do espírito, vai enxergar mais. Não tem essa matéria grosseira tapando os olhos. Nossa visão se amplia. Em linhas gerais, tem algumas particularidades. E os sons? Lembra que a virtude é ouvir. Na condição de espírito, a gente vai ouvir coisas? Sim. Na condição de espírito, percebemos mesmo sons imperceptíveis para os ouvidos dos encarnados. Na condição de espírito, a gente vai ouvir coisa que aqui na terra mergulhada a gente não ouve. A gente vai ouvir além, ouvir outras coisas.
E no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver. Olhem que nesta pergunta tem uma afirmação. Kardec está afirmando que a faculdade de ver está em todo o espírito, não está apenas nos olhos. Não me pergunta como é isso, que eu não faço ideia. Mas um dia a gente vai enxergar em 360 graus. A gente vai estar no universo, enxergando para frente, para trás, para o lado, para 360 graus. A faculdade de ver está em todo o espírito, todo ele. Dizem que essa quantidade de tela, multitarefas, já é um preparo para daqui talvez alguns milhões de anos a gente se adapte a essa nova realidade. Se um dia a gente vai ver em 360 graus, a faculdade de ouvir também está em todo o espírito? Ou só nos ouvidos? Todas as percepções, todas, constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando o espírito reveste um corpo material, essas percepções só chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas, encerrando ele na condição de espírito livre. Quando nós estivermos na condição de espíritos livres, as percepções deixam de estar localizadas. Nós vamos ouvir os outros com o coração, com a alma, não só com os ouvidos destreinados, porque, como eu disse, falando por mim, que dificuldade hoje é ouvir o outro sem querer cortar, sem querer dar uma resposta. É ouvir de todo o espírito, com a alma. Os atendentes fraternos sabem o que é isso. Hoje a gente pergunta de uma forma protocolar, tá tudo bem? A gente não quer nem ouvir. Pergunta por educação. Eu, né? Vocês não. Eu. Então essa virtude, saber ouvir, esse espírito, que veio de outro planeta, já demonstrava na infância. Como que essa virtude está lá no livro, que eu não contei o nome não contei o nome ainda, e não contei o nome do espírito, porque eu escondi o nome do espírito em interrogação vermelha. Peguei o trecho do livro e colei aqui. Esse espírito já se revelava uma criaturinha adorável nos seus 4 anos. Sentada de rosto apoiado nas mãos como gente grande, permanecia muitas horas ao lado da genitora a ouvir historietas de fundo educativo. Madalena, que era sua mãe, repetia-lhe comovida as lendas guardadas da sua própria infância. Dica número 1, nós estamos falando de uma menina. Porque aos 4 anos, essa criaturinha que veio de outro planeta, sentada, apoiando o rosto nas mãos, ouvindo a sua mãe contando histórias. Não estava olhando para lá, estava prestando atenção, ouvindo o nome da sua mãe, Madalena. Eu sei que está difícil adivinhar o nome do livro ainda, calma. Mas o nome da mãe da menina, Madalena. A nossa pequenina encarecia notícias dos príncipes encantados, dos gênios ocultos nos bosques, mas quando escutava a palavra maternal sobre Jesus, os seus olhos tornavam-se mais brilhantes e perguntava a razão por que os homens inventaram a cruz para o Salvador que Deus mandara à terra. Essa menina, aos 4 anos, ouvia a história do Chapeuzinho Vermelho, do Peter Pan, não vou dizer do Mickey Mouse, né, porque é muito recente, mas quando a mãe dela falava sobre Jesus, para tudo, eu quero ouvir. Os olhos da menina brilhavam. E ela perguntou para a mãe por que os homens inventaram uma cruz para Jesus. Porque cruz, coroa de espinhos, chibatada, chicote, cuspe na cara, violência, tortura, é uma invenção do homem. Não é uma invenção da espiritualidade amiga. Quem que inventou isso? Para machucar o outro? A menininha não entendia.
Então, aos 4 anos, o nosso anjinho já... Aqui, anjo, licença poética, né? É uma designação carinhosa. Aos nossos olhos, esse espírito ele é tão evoluído que sim, parece um anjo. E eu, pensando em outras obras espíritas, trouxe outros 3 exemplos de bons ouvintes, espíritos que sabem ouvir o outro. Para quem leu o Nosso Lar, por que será que eu trago o exemplo da ministra veneranda? Nosso Lar tem a ministra veneranda, né? Por que eu trago esse exemplo do bom ouvinte, de uma boa ouvinte? A ministra veneranda é um espírito que, por tanto trabalhar, já acumulou tantos bônus horas que conseguiu visitar Jesus. Essa mulher não descansa. As suas horas de descanso, né, para dar aquela relaxada, são raras. E nas poucas horas de descanso dela, lá no mundo espiritual, chegou um médium para conversar com ela. Para conversar não, né? Para reclamar. Ah, se fosse comigo, vai, semana que vem. Não, a ministra, vamos lá, vamos ouvir. E o médium por mais de 2 horas. Porque não é exatamente assim, estou ampliando. Porque naquela casa espírita, aqueles espíritos, um bando de gente chata, atrapalharam o meu trabalho. Aqueles trabalhadores não têm a visão que eu tenho, tal, e reclamando. E é por isso que eu estou nessa condição infeliz. E a ministra ali, né? Ouvindo, pacientemente. E ela conclui: meu amigo, é que a sua mediunidade foi uma mediunidade sem Jesus. Uma mediunidade pautada pela vaidade, pelo like, pela curtida. Pronto, tá aí a resposta para o que você precisa. Quem sabe numa próxima, tentar uma mediunidade com Jesus. Um outro exemplo também do Nosso Lar, o governador do Nosso Lar, porque, por que eu trago ele como exemplo de um bom ouvinte? No Nosso Lar, no livro, teve um grupo, uma turminha lá, que não queria largar do churrasco. Está desencarnado. Eu também gosto de churrasco, tá? Não é uma crítica de maneira alguma. Mas a turminha lá não queria largar da proteína do churrasco. E o governador, meus irmãos, a gente já está em Nosso Lar. Aqui a alimentação tem que ser diferente. Não pode ser tão pesada assim, tem que ser mais leve, caldinho fluidificado. Né? E a turma dos rebeldes, dos que estavam lá exigindo, queremos churrasco, era a turma dos baderneiros? Não, era a turma do grupo de estudo. Os mais esclarecidos, os mais estudiosos. Estatística, relatório, artigo científico, senhor governador, está aqui, ó. O que o senhor está falando é uma bobagem, porque aqui, ó, tem que ter churrasco, tem que ter linguiça, tem que ter isso, está aqui o relatório. Ah, se é comigo. Ah, vamos catar coquinho. Não vou nem ler isso aqui. O governador leu todos os relatórios. Não deixou de responder nenhum. E levou 30 anos para mudar a situação. 30 anos, ouvindo, conversando, chamando gente de fora. Por que quando a gente recebe uma comunicação de alguém que aos nossos olhos não está numa posição muito elevada, a gente não dá bola? O que esse office boy está me mandando mensagem? Ah, se é um e-mail do diretor. Ah, se é um e-mail de alguém mais importante. Aí a minha atenção
se volta completamente. Por que isso? Saber ouvir a todos. E claro, não podemos deixar de falar de Jesus, um ouvinte por excelência. Primeira virtude, saber ouvir. A segunda virtude encontrada nesse espírito, que eu ainda não contei o nome, nem o nome do livro, que já apresentava essa virtude encontrada na infância, é pensar sobre o que Jesus estaria fazendo em determinada situação. De novo, para que a gente não voe, não divague, não entre em caminhos perigosos, vamos para o livro dos Espíritos. Questão 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Nesses mundos mais evoluídos, é uma aposentadoria já compulsória? A gente trabalha para Dedéu aqui, para ir para outro planeta e se aposentar? Não sei. Vamos ver a resposta. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. Ociosidade seria um suplício ao invés de um benefício. A gente vai continuar trabalhando para sempre. Sempre e sempre e sempre. Claro, quanto menos material o planeta, menos material a necessidade do trabalho. Mas ainda assim há trabalho. Ociosidade é um suplício. Eu já disse aqui em outras palestras. A Orquestra Sinfônica do Paraná, do Guairão, é a coisa mais linda do mundo. Ver aquela quantidade de violinos, violas, né? Que coisa mais linda, meia hora de uma música clássica. Alimenta a alma, né? Meia horinha, uma hora e meia, vai lá, 2 horas de apresentação. Se forem 4 horas de uma apresentação ininterrupta, já dá um desconforto. Imagine ficar ouvindo 8 horas ininterruptas de música clássica. 24 horas. Um dia inteiro, uma semana inteira, um ano inteiro ouvindo o anjo tocando violino. Uma década, um século, 1 trilhão de anos, 1 bilhão de anos ouvindo o anjo tocando violino. Meu Deus, meu Pai amado, me dá alguma coisa para fazer. Que inferno é esse? Suplício. Por isso que trabalho é uma lei da vida. Trabalho. Como que esta virtude está lá no livro, que eu ainda não contei o nome. Por vezes, na sua condição de criança isolada, sem companhias infantis, o nosso anjinho abandonava subitamente os brinquedos pobres e ia interrogar a mãe o que estaria fazendo Jesus. E ante as hesitações maternas, ela própria explicava 1000 coisas nas suas reflexões ingênuas e puras. Se fazia frio, afirmava que o Cristo estava socorrendo os peregrinos que não tinham teto, e nos dias de excessivo calor, supunha que suas mãos divinas estivessem acariciando as aves aflitas. Jesus, com certeza, estará ajudando o outro, colocando um cobertor nos dias de frio, dando um copo de água para quem tem sede, dando um prato de comida para quem tem fome. Jesus, em hipótese alguma, estaria andando na calçada e dizendo para quem está ali dormindo: seu preguiçoso, você está emporcalhando a calçada do meu prédio. Saia daqui, preguiçoso. Vá trabalhar. Só depende de você. Estude, trabalhe, se esforce como eu fiz. Gente, tem pessoas que estão na calçada que não sabem nem que dia da semana é. Não tem a mínima estrutura psicológica para abrir o evangelho. A que ponto a nossa crueldade chegou para fazer isso com o irmão que está na calçada? Jogar água. Sai daqui, preguiçoso. Eu estou usando preguiçoso para não usar outra palavra. Jesus jamais estaria fazendo uma coisa dessa.
Claro, para cada pessoa na rua, a sua particularidade. Para uns, um bom dia resolve. Para outros, um prato de comida. Para outros, outro trabalho. Para outros, uma clínica de desintoxicação. Cada caso, um caso. Mas Jesus estaria, será que Jesus estaria participando da reunião doutrinária de estudos ou estaria socorrendo quem está na rua? Claro, com as devidas proporções dos dois locais, óbvio. Mas provavelmente inspirando a turma do estudo para estar ajudando. Essa virtude, pensar no outro, pensar na dor do outro, respeitar a natureza, respeitar os animais, era, é e será o que Jesus está fazendo o tempo todo. E isso dá uma emenda para outra virtude, respeito para com todos. O nosso anjinho, aos 4 anos de idade, já demonstrava respeito para com todos. E para que a gente não voe, não divague, não caia em ciladas, vamos basear essa virtude em O Livro dos Espíritos, questão 799, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? O Espiritismo contribui para o progresso? Porque se a resposta for não, a gente tem que ir para outro lugar. Tem que ler outras coisas. Mudar de religião, talvez, porque se o Espiritismo não contribui para a evolução, para o progresso, alguma coisa está errada. A pergunta é como? De que maneira a nossa doutrina abençoada contribui para o progresso? O Espiritismo contribui para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar seu futuro, abolindo o prejuízo de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. É assim que o Espiritismo contribui para o progresso da humanidade. Se eu já entendo, já compreendo que em uma próxima existência eu posso voltar numa situação diferente, não precisava nem entender isso, né? Pode ser que eu nem compreenda ainda a reencarnação. A pergunta é: qual o sentido do preconceito por causa da quantidade de melanina na pele? Qual a razão do preconceito porque o outro está numa posição social diferente da minha? Qual a razão do preconceito porque o outro tem uma orientação diferente, uma orientação sexual diferente da minha? A virtude é respeito para com todo. É todos. Como que esta virtude está lá no livro, que eu ainda não contei o nome. A mãe do nosso anjinho, sua genitora, ensinava-lhe a ser reconhecida a todos, a estimar as plantas da horta, a ser generosa para com as árvores do quintal. Mandava em auxílio de Dolores. Dolores era a mulher que auxiliava nos trabalhos domésticos. A mãe do nosso anjinho mandava em auxílio de Dolores sempre que havia maior quantidade de frutos e legumes destinados à feira da cidade vizinha. Nosso anjinho era amável com a serva e conduzia um cesto minúsculo, muito convicta de contribuir eficazmente na solução dos problemas domésticos. A família era pobre. A mãe começou a fazer uma horta. Os produtos eram vendidos na cidade vizinha. O nosso anjinho não ficava ocioso. Isso aqui não é estimar um trabalho infantil, não é isso. Aqui a gente está falando de 1400, do ano 1400, 1500, por aí. Nos instantes em que a empregada doméstica, a Dolores, se sentia cansada pelo sol ardente, porque calor, né? Ficar caminhando, transportando, carregando peso.
Supunha que ele atenuava as fadigas beijando-a, porque sua mãe dizia que o carinho era o único remédio que podia aliviar os corações sofredores. A criada era muito sensível a tais amostras de afeto, e às vezes só para receber as carícias da criaturinha adorável declarava-se exausta junto à porta de São Vicente. Ao terminar a parte mais afanosa da tarefa, era quando o nosso anjinho lhe tomava as mãos em ósculos carinhosos. A empregada às vezes nem estava cansada, né? Estava ali. Mas só para receber um carinho, ai, quase falei não. Menina, eu estou cansada. A tia tá cansada hoje. Só para receber um beijinho. A mãe ensinou para ela que o único remédio que alivia um coração é o carinho. Não é lição de moral, não é grito, não é berro, não é lacração, é carinho. Deixa eu fazer um parênteses. Eu não ia falar, mas... Homens, só para os homens essa. Mulheres, homens, testosterona, machos alfa. Quem que manda nesse mundo? Não é aquele que berra mais e bate a mão na mesa. Quem manda sou eu. Um chefe, isso que é chefe. Esse cara tem que mandar no mundo. Caba macho. Bate, berra, urra. Isso é poder? Isso é sinal de ser o melhor, o primeiro? Aos olhos do mundo espiritual, aquele que tem mais poder, aquele que é mais superior, é aquele mais gentil, mais carinhoso, mais amoroso. Não significa ser bobo. Ser bobo é uma coisa. Ser amoroso é outra coisa. O maior, o primeiro, é aquele que se faz o servidor de todos. Esse é o maior. O maior não é o que berra, o que urra. Um dia a gente chega lá. Já estamos chegando, né? Hoje as lideranças estão mais humanizadas. Antigamente, né? Fumava na sala, batia. Uma coisa horrorosa, medieval, arcaica. É o carinho que alivia. O nosso anjinho, aos 4 anos, beijava a empregada doméstica. Como que a gente trata aqueles que têm, né, empregada doméstica? Beija, abraça, faz um cafuné, faz um agrado, ou aquela tromba, chegando atrasada e querendo sair cedo, mas é uma preguiçosa mesmo. Sem perguntar o que aconteceu, o que não aconteceu. Carinho, gentileza, não é ser bobo. Ser bobo é uma outra coisa. Carinho, gentileza é outra. E a pergunta é, perdoem-me, não deu tempo de mudar essa pergunta. A pergunta original é, por que nós somos tão arrogantes com as pessoas que consideramos abaixo de nós? Eu tinha que mudar essa pergunta. Por que eu sou arrogante? Vocês não. Não, vocês não. Lindos, maravilhosos, com o pezinho para... Nossa, lá. Eu sou tão arrogante. Por que pro office boy é um olhar de cima para baixo? E pro diretor, doutor, aquela rasgação de seda? Por que essa diferença? Se na próxima reencarnação muda. Pode mudar. Por que a gente... ainda bem que aqui eu não moro nesse bairro. Mas caso algum dia vocês vão lá para os lados do Angelone,
Eu torço para que vocês não me encontrem fazendo barraco na fila, brigando por causa de fila. Você pegou meu lugar na fila, eu ali, Felipão, fazendo barraco. Aí eu fico imaginando, né? Imagina, vem um gerente. O que aconteceu, senhor? Porque não sei o quê. Mas calma. Calma o quê? Aí imagina se eu ganho na mega acumulada. Bota preço nesse mercadinho de coisa que eu pago. Olha o que o dinheiro faz. A arrogância era para ser o elemento neutro para promover bem-estar, desenvolvimento, humanização, mas transforma a gente em gente, eu, num ser arrogante, pisar no outro. Por quê? Não faz sentido. Primeira virtude do nosso anjinho, saber ouvir. A segunda virtude, pensar no que Jesus faria, trabalho. A terceira, respeitar tudo. Respeitar a todos. A quarta virtude, confiança na providência divina e prece. De novo, para que a gente não voe e não divague, em Livro dos Espíritos, questão 659, qual o caráter geral da prece? Eu não vim na manhã de hoje falar sobre prece. Por aqui já passaram outros palestrantes falando de prece. Você vai no YouTube e joga, vai lá sobre prece. Mas só para que a gente relembre, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Em uma outra casa espírita eu fiz uma palestra só sobre prece, aquelas preces lá do final do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu disse que nós podemos pedir por nós e pelos outros, é possível, né, pedir por nós e pelos outros. No final da palestra uma senhora me procurou e falou: meu filho, mas pedir por mim mesmo não é egoísmo? Eu falei: não, tá aqui, ó, a gente pode pedir por nós mesmos, não é problema algum. Para eu conseguir ajudar o outro, primeiro eu tenho que estar bem. Claro, tem as variantes. Ela falou: meu Deus, você tirou uma tonelada de peso das minhas costas porque eu achei que era egoísmo. Às vezes a gente acha que a coisa é óbvia e não é. A gente pode pedir preces por nós. Como que esta virtude da confiança na providência divina, na oração, está no livro, que eu ainda não contei o nome. Certa feita, a canícula é uma seca muito intensa. A canícula era quase insuportável e todos ansiosos desejavam a chuva. O nosso anjinho, que eu escondi o nome, partilhava da inquietação geral e, instado por dolores, fez de mãos postas as preces que sua mãe lhe ensinava, pedindo a Deus não esquecesse as plantas aquecidas. Nosso anjinho não estava alheio à preocupação da comunidade, ela estava inquieta também. Começou a orar. Aqui não está escrito, né? Mas a oração foi um pouco antes do meio, foi da parte da manhã. O crepúsculo sobreveio, carregado de pesadas nuvens, e a criança de minuto a minuto ia à porta espiar o céu, como se aguardasse com certeza alguma coisa. Alta noite desabou o torrencial aguaceiro. Ela orou de manhã. À noite choveu. Muita chuva. Cessada essa borrasca, a sua mãe, Madalena, abriu ansiosa pela frescura da noite, né? Saiu aquele ar pesado, ar fresco. A pequenina seguiu-lhe os movimentos de olhos muitos vivos, e pediu que a deixassem na velha cadeira para contemplar o firmamento, onde haviam ressurgido os astros faiscantes. Saiu aquelas nuvens, começou, né, a aparecer as estrelas. Depois de aspirar o ar puro que enchia o ambiente, exclamou, olhos fitos na altura, em solene atitude infantil. Ela foi para a janela, viu as primeiras astros faiscantes saírem. E o que ela diz? Será que ela diz: eu pedi de manhã
Foi chover só agora à noite. Que demora é essa? Por que tanta demora? Por que tanta água? Será que ela foi reclamar? Não. Ela disse: agradeço muito. A quem falas, filha? Viste alguém ali na estrada? Perguntou a sua mãe com certa curiosidade. Estou falando com Deus, mamãe. A senhora não me disse que devo ser agradecida? Não pedimos hoje água do céu? A genitora não pôde disfarçar um gesto de admiração ao lhe observar a expressão de sincera confiança na providência divina. Uma menina de 4 anos, confiando, num relacionamento de confiança, isso é fé, fidelidade. Por mais difícil que seja, tudo está no seu devido lugar, tudo está certo, ninguém está abandonado. Ontem eu estava na coordenação do curso, os nossos fios de cabelos estão todos contados. Deus conhece o nosso nome, conhece o nosso histórico, sabe a dor que a gente está passando. Ninguém está desamparado, vai dar tudo certo, dará tudo certo, sem dúvida alguma. E a última virtude, encontrada no livro, que eu ainda não contei o nome. Respeito aos animais e amor aos inimigos. De novo, para que a gente não divague, não voe, como que esta virtude está em um livro dos Espíritos, questão bastante conhecida, 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Não vim falar sobre caridade, é só para a gente relembrar. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Caridade não é só dar questões materiais, é ser benevolente, indulgente e perdoar as ofensas. Se a gente for no livro dos Espíritos, perdoe-me a ironia, se a gente for no livro dos Espíritos, no original em francês, a palavra lá em francês, quando traduz por todos, porque é benevolência para com todos, traduzida para o português, a tradução mais correta é todos. Perdoe-me. É todos. Ser benevolente para com todos. Para quem perdeu a eleição? Direita? Esquerda? Centro? Norte, sul, estrangeiro, que vem pegar meu emprego, todos, pessoas com depressão, pessoas em situação de desequilíbrio, pessoas que perderam entes queridos, LGBTQIA+, benevolência com evangélico, com católico, budista, ateu. É todos. Não é só para o nosso grupo. Não é só para quem eu gosto. É todos. Benevolência para com todos. Esse espírito, que eu ainda não contei o nome, é um espírito que coordena as questões da música no nosso planeta. Chopin, Mozart, Vivaldi, tudo aluninho dela. Esse espírito sai em missão, vem no nosso planeta, pede nas esferas onde Jesus habita para voltar no corpo. Ela interrompe os estudos de harmonia que ela estava conduzindo para ensinar a turma aqui na Terra, interrompe para vir em missão. Esse espírito manda na música aqui na Terra. Olha a evolução desse espírito. 18 anos mais tarde, sabe onde é que esse espírito vai estar? Na frente da Catedral de Nossa Senhora, em Paris.
Eu sei que não causa tanto impacto, porque a primeira vez que eu li também não causou. Mas se eu dissesse que esse espírito estava na frente da Catedral de Notre-Dame, aí fez sentido. Cantando, porque precisava de dinheiro para ajudar um amigo da família, o Padre Damiano. Terceira dica. Padre Damiano precisava de ajuda. Esse anjo cantando, uma mulher de pé na frente de Notre Dame cantando, recolhendo dinheiro. E os homens que passavam ali, vida fácil. Quanto que é a hora aí com você? E olhava, né? Desnudando a mulher com os olhos, né? Mal sabiam eles que estavam diante de um anjo. E quando eu li isso, eu chorei. Porque quantas vezes eu me deparei com alguém tocando violino na calçada e o meu olhar arrogante não fez talvez perceber que ali pudesse estar um anjo na minha frente. E eu perdi a chance de dar um bom dia, de conversar. Porque talvez no meu pensamento, você está tocando violino aí, por que você não vai trabalhar? Olha como a gente é estúpido. Como se a arte não fosse trabalho. Olha a envergadura desse espírito. Então a benevolência para com todos. Como que o nosso anjinho se portava em relação a esses pontos? De outra feita, a Dolores trabalhava na chácara acompanhada pelo nosso anjinho, que eles continuavam, que cavava o solo com um minúsculo instrumento. Em dado instante surge um lobo, o grande cão de Dom Diego, que tentava perturbar todos os dias os trabalhos da rapariga. Dolores toma preces de longa vara e, valendo-se da oportunidade, espanca o animal que debalde procura uma saída. Não batas assim no lobo, nosso anjinho disse aflita. A Dolores, trabalhando, via um cachorrão, o lobo, e atrapalhava. A Dolores pegou uma vara e lascou no animal. O nosso anjinho não bata no lobo, ficou aflita. E como começasse a gritar, a serva falou baixinho: sossega, minha filha, vamos aproveitar enquanto os vigias estão do outro lado. A menina, entretanto, esboçou o gesto significativo e lembrou: mas nós não estamos aqui sozinhas, Jesus está conosco. Ouvi essa de uma menina de 4 anos. A Dolores aproveitou, não tem ninguém olhando, já que não tem ninguém olhando, vamos agredir o outro. E a nossa anjinha, Jesus está vendo, a gente não está aqui sozinha, e a Dolores podia dormir sem essa, mas anotando a advertência, a criada permitiu que o criado se safasse do círculo apertado em que se achava e esclareceu como quem se via obrigado a dar uma satisfação do seu ato. Esse cão, menininha, ele é vagabundo e ladrão. A Dolores até deixou o animalzinho fugir. Mas por que ela bateu nele? Porque ele é vagabundo e ladrão. Aí pode, não pode? Eu estou falando de um animal, não estou falando do ser humano. Se o animal é vagabundo e ladrão, aí pode bater, pode torturar, pode xingar, pode emanar ódio, pode postar textão no Facebook, pode colocar palavrão, certo? Ou errado? Errado. Não. A pequena não respondeu de pronto, mas dirigiu-se ao interior da casa a passos vagarosos, tomou o crucifixo de Dona Margarida, sempre guardado à cabeceira da cama, e caminhou-se novamente ao quintal. Aproximando-se de Dolores, que observava muito admirada, apontou com muito carinho para a escultura e esclareceu na sua linguagem infantil: estás vendo, Dolores? Mamãe contou que quando Jesus morreu, estava entre 2 homens que roubavam. Podia ter ficado quieta, mas levou mais essa de uma menina de 4 anos. Esse discurso não é uma coadunação com o mal, com coisas erradas. Não é porque tem corrupção, roubo, maldade, que eu vou dizer: ai, que coisa linda. Não é, óbvio que não é isso.
Mas o convite é para que a gente mude o patamar vibratório. E só isso dá uma palestra amor aos inimigos. Pois bem, disse a empregada, sorrindo em face da profunda advertência. Depois falaremos com a dona Madalena sobre o caso, e nosso anjinho voltou ao crucifixo com a impressão de que havia cumprido uma grande tarefa. Menina aos 4 anos, veio de outro planeta, coordena as questões da música, padre Damiano é um amigo da família. Quem escreveu esse livro foi Emmanuel. E a pergunta é, alguém sabe? Eu vou dar mais dica. Qual? Não. Poderia ser, mas não é. A única coisa que esse espírito fez enquanto esteve na Terra foi renunciar ao egoísmo, renunciar à vaidade, renunciar aos prazeres. Gente, esse espírito vai renunciar aos bens materiais lá na frente. É uma coisa linda. Esse espírito, a única coisa que fez foi apresentar renúncia, e renúncia, e mais renúncia. Então, qual é o nome do livro? Parabéns. Renúncia. Estamos falando do espírito chamado Alcione Villani. Alcione Villani. E para a gente encerrar, um espírito que veio de outro planeta, com tantas lições, narradas nesse livro, escrito por Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Se esse espírito aqui na Terra desse uma última mensagem, eu prestaria atenção. As últimas palavras dela. Eu não posso contar o contexto, senão estraga. Mas Alcione, nas suas últimas palavras, diz assim: sai dos círculos de revolta e vingança. Jesus nos oferece irmãos e tutelados em toda parte. Não permaneças nos lugares onde haja perseguições ou separatividades em seu nome. Volta, Carlos, volta à pobreza, à simplicidade, ao esforço laborioso. Se for preciso, pede de porta em porta o pão do corpo, mas não odeies a ninguém. A desesperação te conservará algemado no lodaçal do mundo. Desperta novamente para o amor que o Mestre nos trouxe e perdoa o passado pelas dores que te deu. Gente do céu, depois, se puderem, leiam esse livro. É uma coisa maravilhosa. É um convite que a Alcione nos faz. Aí depois que eu termino a palestra, né? Quantas virtudes um espírito desse tem? Só 5. Por que será que Emmanuel, sendo quem ele é, colocou essas 5? De bonito? Aleatoriamente ele colocou? Não, são as virtudes para a gente, não necessariamente sair desse planeta fisicamente, mas elevar a nossa vibração e buscar essa felicidade que todos nós fomos destinados. Desculpa, Tatiana, fala. Buscar a felicidade a que todos nós fomos destinados, e eu desejo a cada um de vocês que nós possamos colocar tudo isso em prática. A Alcione, a nossa gratidão, onde quer que ela esteja. Muito obrigado, Emmanuel, Chico Xavier, por essas lições, a espiritualidade que nos inspiraram. A cada um de vocês, uma ótima semana para todos. Nesse momento a gente encerra a palestra e vamos para a oração final. Ainda nesse estado de vibração, nesse estado que estamos buscando ser pessoas melhores, espíritos melhores, fazer o correto, ser mais gentil, mais amoroso, mais amável. Vamos todos juntos elevar mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, Senhor Supremo da vida. Muito obrigado, Pai amado, por essa chuva dadivosa que cai dos céus, irriga os solos e fomenta a vida nesse nosso planeta amado.
Muito obrigado, Mestre Jesus, por ter rogado ao Pai, que nos enviou essa doutrina consoladora, que esclarece, que conforta. Nossa gratidão a Allan Kardec, aos espíritos que participaram da codificação. A nossa gratidão aos benfeitores espirituais dessa casa, que conduziram os trabalhos. Obrigado pelo carinho, pela dedicação. Obrigado pelo cuidado a todos nós. Pedimos, Pai amado, proteção e amparo a todos aqui presentes, aos que não puderam estar nessa manhã, a nossa família espiritual. Pedimos, Pai amado, por aqueles que já desencarnaram, que se encontram no mundo espiritual, os nossos amores, nesse final de semana em que relembramos a sua partida desse mundo. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa saudade e a certeza de que nos reencontraremos nesse grande banquete que o nosso Pai amado nos reserva. Muito obrigado e que assim seja.